Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no nosso 12º encontro para nós falarmos de adoração, falarmos sobre a presença de Deus, sobre esse encargo tão maravilhoso que o Senhor nos deu de sermos profetas, adorarmos com os instrumentos e, além de profetas, de ensinarmos as pessoas o caminho de se chegarem a Deus, sermos guardiões da santidade de Deus, sermos usados por Ele. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Arca da Aliança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado sua largura, de 1,5 côvado a sua altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fungirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. A arca, como eu creio que vocês sabem, ela representa a presença de Deus. Ela era colocada no Santíssimo Lugar, no lugar mais separado que existia dentro do tabernáculo, onde somente o sumo sacerdote poderia achar. É muito até constrangedor falar desse lugar, porque esse lugar Jesus conquistou para nós, e hoje todos nós somos sacerdotes, a presença de Deus. O quanto nós temos verdadeiramente experimentado da presença de Deus na nossa vida, quanto nós temos experimentado da glória de Deus, dessa intimidade. Ela era um lugar completamente fechado, onde a luz do Senhor é que penetrava ali, a glória do Senhor é que penetrava no meio quando o sumo sacerdote estava naquele lugar. Por cima dessa arca tinha um propiciatório com ali os querubins com as suas asas encontrando. Dentro da arca, a vara de Arão que floresceu como um milagre, representando a ressurreição de Jesus com seus gomos de romã, as tábuas da lei e o maná, simbolizando o pão que é Jesus verdadeiro, esse pão que desceu do céu para nos alimentar todos os dias. E é ali, nessa presença íntima com o Senhor, que nós então nos lembramos desse pão que nos sustenta a nossa alma, sustenta o nosso espírito de forma sobrenatural. As leis, quer dizer, para me encaminhar com o Senhor, Jesus ele cumpriu toda a lei. E porque ele cumpriu toda a lei, porque nele não havia pecado, o véu então se rasgou e hoje eu posso ter livre acesso a esse Deus. De cima para baixo esse véu se rasgou e hoje eu entro nessa presença por causa de um sangue que foi derramado nesse lugar. Eu moro ainda aqui, em Portugal, até o dia que Jesus permitir que a gente more aqui. E comprei um livro sobre os Cavaleiros Templários, ganhei esse livro na verdade, que conta a história dos Cavaleiros Templários, São aqueles cavaleiros que guerrearam pelas cruzadas contra os muçulmanos, os mouros. E eles adoravam uma trindade, olha só. Era Maria, mãe de Cristo, Maria Madalena, que foi esposa de Jesus. Meu Deus, que blasfêmia, quanta blasfêmia já foi ensinada a respeito da santidade do nosso Deus. Viemos agora da Índia esses dias atrás, e ali nós vemos pessoas que se sacrificam de uma maneira tão cruel, Uma vida completamente diferente do que a gente está acostumado, um culto completamente diferente do que a gente está acostumado. E ele na presença de macacos, na presença de ratos, ou mesmo às vezes na presença das imagens de escultura, que a palavra fala que é abominação, irmãos, eles gritam, uá, uá, uá,
na frente de uma imagem de um macaco, às vezes por causa de uma santa feita de madeira. A gente tem que dizer a verdade, né? Por causa de uma madeira, um pedacinho de madeira, um pedacinho de prata, um pedacinho, às vezes, de gesso. As pessoas pagam voto, se devotam de uma forma, e nós entramos nesse santíssimo lugar através do sangue mais poderoso do universo, de alguém sem nenhum pecado, de alguém que não deixou nenhuma dívida como uma humanidade. Hoje, por causa desse sangue, você tem a presença de Jesus na sua vida, e nós precisamos transmitir essa presença tão doce e ao mesmo tempo tão poderosa para curar enfermo, para expulsar demônios, para falar novas línguas, para entrarmos nas nações. Esses dias, não sei quantos viram um vídeo que a gente postou, estivemos ali na Espanha, cantando numa praça pública. Alguns gostaram, até uma pessoa desviada com uma flauta quis tocar um pouco perto da gente, com sua esposa, porque ele falou que ele era um crente desviado. Alguns diziam que não, já que era religião, ouviram as músicas, não queriam ouvir, mas muitos irmãos pararam para ouvir, e nós podemos sentir a glória de Deus ali no meio da calçada, com a gente cantando aquela música. Então, quando a gente canta, quando a gente começa essa adoração, alguma coisa tem que acontecer, porque nós estamos falando dele. É a arca dele, a presença dele que nós carregamos nos nossos ombros com essas varas todos os dias. Fomos comprados pelo sangue, por isso nós temos livre acesso a essa arca. E nessa presença nós comemos desse pão. A Bíblia fala que pelo batismo nós morremos com ele, hoje também vivemos uma nova vida, nós ressurgimos para uma nova vida. Pastor Luciana, eu preciso saber de tudo isso simplesmente para pegar o violão, meu irmão. Sabe o que nós precisamos ter? Um entendimento do que nós estamos fazendo. O meu objetivo de dar esse seminário, até tinha que ter andado mais rápido, mas a gente viajou muito, aconteceu muita coisa que atrasou o processo de gravar esses vídeos, porque nós precisamos sim entender biblicamente o que nós estamos fazendo. Você precisa ter um entendimento bíblico dessa palavra. Eu fiz o compromisso de ler a Bíblia em 3 meses e não foi fácil terminar esse compromisso, né? Não foi fácil cumprir esse compromisso, mas sabe o que fez? Eu digo isso para a glória de Deus. Sabe o que me fez fazer esse compromisso? O amor por essa palavra, por esse pão que desceu do céu e hoje fala comigo. Eu preciso comer desse pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A presença de Deus, ela faz com que essa palavra, filho, Davi fala assim, Senhor, eu guardo no meu coração. A arca, para essa glória permanecer no nosso meio, nós precisamos guardar. Não, você pode perder a sua salvação. Guarde essa arca, guarde essa presença. Quando você pegar o seu instrumento para louvar na sua igreja, louve com força, louve com todo o seu coração, louve com toda a sua alma, mas louve também com entendimento. Senhor, nós vamos te amar com esse entendimento. Então, ter uma revelação da palavra de Deus, depois que a gente passa esse véu. E eu quero aproveitar aqui e falar, para a gente terminar hoje sobre o tabernáculo. Não sei se nós falamos do véu, mas aqui no capítulo 26, versículo 31, fala desse véu. Farás também um véu de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido com querubins bordados nele. Farás com obra de artista, suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, seus cochetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Por que eu estou falando desse véu para a gente entrar nessa arca? Porque as pessoas chegam na igreja cheias de pecado, elas chegam com culpas. E eu preciso entender, você precisa entender que não é porque eu sou bom, não é porque eu vou fazer uma penitência, não é porque se eu vou fazer, se eu não fizer 3 dias de jejum, eu não vou ser liberto das minhas fraquezas. Não, meu irmão, é pelo sangue de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe, o Senhor permite que nós sejamos às vezes humilhados, o Senhor permite que nós passemos tribulações, mas o que nos firma nisso, olha aqui, as bases de prata é a remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus.
Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul e a mesa para o norte. Olha a mesa da comunhão, que tanto está sendo falado. Então você comunga e pelo sangue de Jesus você atravessa esse véu. Em nome de Jesus, que você seja um líder, que você seja um pastor, que você seja um filho de Deus, onde você conduza irmãos a crerem que eles podem passar esse véu e experimentar toda a glória de Deus na sua vida. Escute o que eu estou te dizendo. Satanás não quer que você experimente o total dessa glória. Satanás deseja que você permaneça se condenando, dizendo que eu não sou digno. Outra estratégia dele, que você se distraia. Às vezes as pessoas chegam no culto como se fosse uma coisa só para cumprir uma tabela, cumprir um horário, cumprir um relógio que está girando. Não se distraia. Cuidado. Satanás quer que você se contente com muito menos do que a glória. Quando Jesus morreu, aconteceu um milagre nesse lugar, não foi? O véu se rasgou, mortos ressurgiram. Então agora nós entramos com os nossos instrumentos, com as nossas vozes, no Santo dos Santos, né? Quantas músicas aí falam desse lugar? O Senhor nos leva a esse lugar, Pai. Tem aquela em inglês, take me into the holy, holy. Quantas músicas falam desse santo lugar, desse santíssimo lugar? No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, um lugar onde somente a luz de Deus nos sacia e onde essa luz e essa presença ela não é suficiente. A Cássia, mais uma vez, a madeira fala da morte, da humanidade de Jesus, coberta todo de ouro, de toda santidade. Pai, eu quero terminar esse vídeo pedindo total santificação sobre os meus irmãos. Que total santificação venha sobre a vida deles. Em nome de Jesus, como adoradores do Senhor, que levam essa arca aonde nós formos, em todo lugar, porque hoje essa presença está dentro de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.